Teu filho vive em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Diga, Pai, eu amo tua presença. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vivo em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolvas com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolvas com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolvas com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Glória a Deus. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em
descanso, Senhor. É o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Amado da minha alma, meu Pai. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Cai em tua graça. Caio de novo em Tuas mãos. Eu caio em tua graça. Eu caio de novo em tuas mãos. Se eu passar, Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o Sendo o Senhor de todo o teu meu coração. descanso. Ele diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A A sombra do Onipotente descansará. Nosso descanso é no Senhor. Em teus braços é o A meu nossa descanso. fortaleza é o Senhor. A nossa vitória. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Diga assim para o Senhor: Senhor, em teus braços. Braços é o meu Todo tempo meditando na palavra, orando, jejuando. Em teus braços é Tu o és que nos dá um descanso, Senhor. Te adoramos. Em teus braços é o meu descanso. Meu descanso, Senhor. teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Glória a Deus. Aleluia. Só-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aleluia. Usa-me
Olha só, glória a Deus. Sonda-me, Glória a Deus. quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo. Eu não vou mais olhar atrás, o que passou não volta mais. Não temerei o que virá, minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Amigo fiel, és tu, Senhor. Amigo fiel, Amigo fiel, fiel, amigo fiel, Senhor,
ao Senhor, fiel, amigo fiel, Senhor. Eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Aleluias. Aleluia. Meu amigo fiel. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Se coloca em pé, queridos. Se coloca em pé. Feche seus olhos, levante seus braços. Adore comigo ao Senhor. Pai, nós te adoramos. Adore ao Senhor das luzes. Adore a esse Deus maravilhoso. Oh, Pai, Tu és o amado da nossa alma. Nós queremos a Tua presença. Nós queremos a manifestação da Tua vida em nós. Nós queremos sentir o Teu poder e a Tua glória, Senhor. Queremos sentir o Teu Shekinah em nós. Oh, aleluia, nós te adoramos. Vem com o Teu sopro, Senhor. Vem com a Tua vida, Deus. Vem com a Tua glória sobre nós. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos. Tu és o nosso Redentor. Tu és o nosso Salvador. Tu és o nosso tudo. E nós queremos muito, muito, muito contemplar a Tua face todos os dias. Oh, aleluia. Nós te adoramos. Sore, canta lá, barabarabaraba, chore. Nós te adoramos. Tu és o amado da nossa alma. Tu és a nossa vida. Tu és o nosso tudo. Tu és o ar que respiramos. O Senhor nos deu o fôlego da vida. O Senhor nos deu todas as coisas. Nós queremos dar para o Senhor a nossa adoração. Todo o amor do nosso coração para o Senhor. Nós queremos, Pai, dar todo o amor do nosso coração para o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor é a nossa vida e nós te adoramos. Sim, Deus, nós te glorificamos. Esse lugar é teu, Pai. Essa reunião é tua. Esse culto é para o Senhor. Oferecemos ao Senhor os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável. Oferecemos ao Senhor todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, para que o Senhor cumpra em nós a tua vontade. Te pedimos, fala conosco nesta noite. Fala, Senhor, para que nós possamos ser usados pelo Senhor. Porque nós queremos ser usados pelo Senhor. Nós queremos, Senhor, ser como um farol para aqueles que estão nas trevas. Nós queremos ser a cura para aqueles que estão doentes. Nós queremos ser a libertação para aqueles que são cativos. Nós queremos ser a tua voz. Nós queremos ser, Senhor, o canal para que as pessoas sejam salvas. Para que elas te conheçam, Deus. Para que elas conheçam quem o Senhor é. Por isso, usa-nos, Senhor. Usa-nos a cada dia. Aqui estamos na tua presença para te glorificar e te exaltar no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Hoje nós temos muitas coisas para fazer. Dá para enganchar os fios aí. Enquanto nós nos preparamos aqui, se você tem uma oferta nessa noite, você pode trazer e colocar aqui. Nós vamos orar pelas ofertas enquanto eu me ajeito aqui no meu púlpito. Se você tem uma intenção também no seu coração de ofertar, você coloca esse propósito aí e nós vamos orar para que cada vez mais o Senhor coloque semente sobre a sua vida. Amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus por esse Dia dos Pais e nós vamos aprender hoje sobre paternidade. Nós vamos aprender hoje sobre o Pai que nós temos e o Pai que nós podemos ser. Amém? Amém. Boa noite aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Deus seja louvado na sua vida cada dia mais.
Amém? Você também coloque o seu propósito aí no seu coração. Coloque um propósito, feche a sua mão como se você estivesse com a sua semente na sua mão. E nós vamos orar abençoando. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente. Coloque um propósito no seu coração. Amém? Deus, aqui está a nossa semente, Pai. Não é com tristeza, não é com peso, mas é com alegria, Senhor. Com alegria, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Nós estamos satisfeitos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te louvamos pela oportunidade de plantar essa semente, porque o Senhor é aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, e fará abundar em nós toda a graça. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada semente colocada nesse gasofilácio. Abençoamos também cada intenção, cada semente que há no coração dos teus filhos em ofertar. Nós abençoamos, Pai, porque nós ofertamos não porque nós precisamos. O Senhor não precisa de nada. Nós ofertamos porque o Senhor tem nos abençoado. E nós retribuímos ao Senhor como oferta diante do teu altar. Recebe, Senhor, a nossa oferta. Recebe o propósito do nosso coração. Porque nós queremos cada dia mais te louvar com as nossas primícias. Nós te agradecemos e abençoamos cada semente no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Cadê a água? Glenda, traz água para mim. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre pai. Pais e filhos. É o título de hoje, para você colocar aí, né? Pais e filhos. Eu quero falar para você sobre 3 coisas. Hoje nós vamos falar sobre pais e filhos, depois nós vamos participar da ceia do Senhor, depois nós vamos comer aquela torta maravilhosa e comemorar, e outras coisas mais que Deus tem preparado para nós nessa noite. Amém? Depois nós vamos sortear um presente para os pais que estão aqui. Amém? Pode ir colocando as fichinhas. Os pais que... Obrigado. Aleluia. Eu vou falar para vocês sobre 3 tipos de pais e comparar como aquilo que se aplica a um pai se aplica a todos os pais. Nós vamos falar sobre pai, Deus, o pai de todas as coisas. E daí vem o conceito de pai, por causa dele. Todo entendimento sobre pai, sobre paternidade, vem de Deus. Nós vamos falar sobre o pai natural, pai biológico, natural, o pai do mundo, normal. E vamos falar sobre pai espiritual. Paternidade é um assunto que é muito falado hoje em dia e gera muita confusão na cabeça das pessoas, sabe por quê? Porque o sentido de paternidade ele tem gerado peso para as pessoas, para muitas pessoas. Eu já participei eu já acreditei em uma paternidade que era muito pesada para mim. E aí quando eu fui comparar essa paternidade pesada com a minha relação com os meus filhos, com as minhas 2 filhas e com o Samuel, eu percebi de como era diferente. Por que eu consigo agir de um jeito com as minhas filhas, mas no reino espiritual, os pais espirituais, eles agem de outra maneira. E aí fui comparar com Deus, que é o nosso pai. E isso nós vamos entender hoje. Por quê? Porque Deus é o exemplo, tanto para a gente como pai natural, em relação aos nossos filhos, como para a gente em relação à paternidade espiritual. O que é paternidade espiritual? Paternidade espiritual é quando você gera filhos na fé. Nós geramos filhos na fé. O que é gerar filhos na fé? Quando você ora por alguém, quando você leva a palavra para alguém, quando você prega uma verdade, essa pessoa ela acredita naquilo que você está acreditando, você está gerando um pai na fé. Um discipulado é um pai na fé. Um mestre e um discípulo é um pai na fé. Um pastor é um pai na fé. Alguém que você, mesmo sendo discípulo, você discipula, você está plantando algo nela, você está cuidando, você está provendo algo, você está direcionando. E essas 3 coisas, provisão, direção, modelo, correção,
alinhamento, tudo isso nós encontramos em Deus, encontramos no Pai biológico, no Pai natural e encontramos no Pai espiritual. Amém? Vamos à palavra. Prepara a sua Bíblia que nós vamos abrir alguns textos hoje. Aleluia. Provedor. Primeira coisa, provedor. Deus Pai, Ele é o provedor de todas as coisas. Amém? Amém. Tudo. Glória a Deus. Tiago 1:17. Esse versículo é bastante conhecido. Tiago 1:17. Como é que está o nosso tempo aí, Rebeca? Também. Abriram? Tiago 1:17 fala assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Todos conhecemos esse texto. Em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Quem gera é quem é pai. Tudo que você gera numa pessoa, 1:17. Tudo que você gera numa pessoa, só quem pode gerar algo é pai. Só o pai ele tem a semente da geração. Tiago 1:17. Só o pai ele tem a semente da geração. Deus, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, que é o Pai das luzes, e nele não há sombra de variação. E ele nos gerou pela palavra da verdade. Então Deus ele gerou Jesus, ele gerou todas as coisas pela palavra e gerou cada um de nós. E tem gerado outras pessoas. Um pai é aquele que gera, é aquele que provê todas as coisas. No mundo nós temos um ditado que fala assim: pai é quem cria. Porque tem muitos exemplos de pais que não são biológicos e o reconhecimento da paternidade ela se dá pela provisão. E quando eu falo de provisão, eu não estou falando simplesmente de você botar comida dentro de casa ou ter um teto para morar, no sentido de pai natural. O pai que é Deus, o pai espiritual, ele provê todas as coisas, toda a boa dádiva, tudo que nós temos de bom. E ele é tão bom, tão bom, tão bom, que ele dá chuva para bons e maus. O sol nasce para bons e para maus. Para aqueles que são filhos e para aqueles que não são filhos ainda. Ou que não querem ser. Ele não faz exceção, porque ele é um Deus bom, toda a boa dádiva vem dele. Nós como pais naturais, nós temos que entender que nós somos os provedores dos nossos filhos. Provedores em que sentido? Por que nós vemos muitas vezes tanta deficiência nas famílias? Tantos traumas nos filhos? Porque muitas vezes os pais, e hoje principalmente, eles se preocupam muito com suprir alguma coisa e deixam outras. Suprir a necessidade de escola, de comida, de uma boa educação, e muitas vezes você não brinca com seu filho. Quantas pessoas eu já vi assim, pessoas ricas que trabalham muito e não tem tempo. Ah, porque eu tenho que pagar as contas. Eu faço contas e aí eu tenho que trabalhar 2, 3 dias para poder pagar essas contas e não sobra tempo para fazer nada, porque eu mesmo faço as contas e eu mesmo tenho que trabalhar para poder pagar essas contas. Aí fica um ciclo vicioso. E aí a família muitas vezes fica a desejar. Os filhos, eles ficam carentes. Por quê? Porque como pai, se deixa de prover alguma coisa para o filho. Existem pais que são muito relapsos, no sentido de não ser pai. E há muitos traumas hoje em relação à paternidade. E um problema que eu enxergo é quando a gente fala de Deus Pai. As pessoas que têm dificuldade de entender sobre paternidade no natural, tiveram traumas com os pais, tiveram dificuldades de entender, ou de se relacionar, ou de entender o que é um pai, de fato, nunca tiveram um pai. Essas pessoas elas têm uma grande dificuldade de entender Deus como pai.
Como por exemplo, se você tem um pai que lhe maltratava, ou que lhe castigava, ou que lhe obrigava a fazer as coisas, quando você associa Deus a um pai, você vai associar como um Deus pesado, como um Deus que impõe o dedo, um Deus que está sempre acusando, que está sempre lhe coagindo. E você não consegue perceber o Deus de amor que Ele é. Por outro lado, se você também tem um pai que nunca lhe direcionou para nada, que nunca lhe deu ordem na sua vida, nunca lhe proveu uma direção, nem um cuidado, aí por outro lado você vai ter um Deus, um pai que ele está lá e eu estou aqui, distante, sem relacionamento. Das principais coisas que nós temos que entender em relação a pais e filhos, sabe o que é? Que o que faz uma relação de pai com filho, sabe o que é? É o tanto que eles convivem. Por isso que muitas vezes pais que não são biológicos são muito mais pais do que pais biológicos, porque pai é quem cria. Na questão espiritual, eu falei do natural, no espiritual eu falo na paternidade, no reino, também é assim. O que faz um pai na fé? Um pai na fé, ele vai gerar fé nos filhos. Quando você gera a fé nos filhos dentro de uma visão, quando você gera a fé nos filhos, você está provendo algo para eles. Você está fazendo nascer algo dentro do coração deles. Você está gerando. Esse gerar, quem gera é pai. Só que esse gerar nunca pode ter uma relação, sabe de quê? E aí é o problema de dependência. Por exemplo, todo pai, e vocês que são pais aqui, sabem disso, todo pai quer que o filho seja melhor do que ele mesmo. Todo pai se esforça para isso. Eu trabalho, tenho um nível médio. O meu interesse é que as minhas filhas, que os meus filhos, eles tenham um nível superior. Por quê? Porque o meu desejo é que eles sejam melhores do que eu me esforço para isso. No mundo espiritual, nas igrejas, no reino de Deus, existe um problema muito grande que pais na fé, muitas vezes eles não entendem ou não enxergam que os filhos na fé possam ser maior do que eles. Não, você vem até aqui. Daqui para cima eu sou o maioral. É assim ou não é? E isso é um problema. E aí se a gente for lá para um exemplo, sabe de quem? De Abraão, que não tinha filhos, mas Ló era o filho dele. Porque Ló era o herdeiro, está lá em Gênesis. No dia que os pastores de Ló estavam brigando com os pastores de Abraão, e aí eles tinham que separar, Abraão chamou Ló e disse assim, é o seguinte, aqui nós vamos ter que separar. Aqui tem um lado e aqui tem outro. Um lado tudo verde, do outro lado tudo seco. Faz o seguinte, você escolhe o lado. O que Ló ia fazer? O óbvio, escolheu o lado verde. E foi lá para os lados de Sodoma e Gomorra. Tudo bem que a questão é que Abraão, que eu quero salientar, é que Abraão deu a Ló a condição de escolher o melhor. Abraão sempre quis dar para ele o melhor. O melhor é para você, meu filho. Deus como pai, ele sempre quer o melhor para nós. Nós como pais naturais, sempre queremos o melhor para os nossos filhos. Se um pai não quer o melhor para o filho, então ele não é pai. E nós como pais espirituais, e eu falo de mim como pastor, para vocês e de vocês também para aqueles que vocês vão gerar na fé e têm gerado na fé, nós queremos sempre que os nossos filhos cresçam mais. Se eu ando numa condição de descanso em Deus e de fé, eu quero que você ande mais. Se eu ando numa condição de prosperidade em Deus, eu quero que você ande mais. Se eu ando no milagre, eu quero que você ande mais, eu quero que você vá mais além. Eu quero ser o provedor, eu quero ser a sustentação para que você vá além. Amém? É assim que funciona um provedor, um pai provedor. Então em Deus nós temos o exemplo que Ele é o Pai das luzes, em quem não há dúvida ou sombra de variação. E nós temos o pai natural, que sempre, todo pai quer que o filho seja o melhor possível, que ele cresça, que ele avance, que ele ganhe bem mais. E temos a paternidade espiritual, em que um pai deve querer que o filho cresça, que o filho avance.
Que um filho, se o pai constrói um império, é para o filho. Se um pastor ele constrói um império, é para um filho. Aí não é um filho biológico, filho na fé. Porque muitas vezes o filho biológico nem tem a unção que o pai tem. Já vi muito isso em igrejas. Pastores que fazem igrejas grandes, crescem um grande ministério. E aí dentro do ministério tem outros pastores que têm a condição de levar, tem uma unção para levar, só que ele prioriza aquilo para o filho, porque ele fala assim, é meu, eu não vou dar para outro, vou dar para o meu filho biológico. Tudo bem que como pai natural, ele prioriza o filho biológico, mas como pai espiritual, ele mata o corpo, o reino. Porque na espiritualidade, a paternidade não tem a ver com consanguinidade. Tem a ver com o tanto que Deus unge, tem a ver como foi lá a eleição de Davi. Davi era o 8º, o caçula, o rejeitado. E aí chegou o primeiro e Samuel falou assim, Deus falou para Samuel assim, não olhe para a aparência dele, tem que olhar para o coração, tem que ver dentro, um pai espiritual tem que ver dentro, tem que ver aquilo que está no coração, tem que ver para direcionar. Porque um pai direciona. Um pai ele sempre quer que o filho seja participante de todas as coisas que ele tem. Com Deus é assim? O que Deus tem para você como pai? Adianta um pouquinho aí, vai para Pedro. 2 Pedro. Quando nós entendemos a paternidade que nós temos em Deus, e o evangelho é paternalista, patriarcal, pais e filhos, é assim que o reino funciona, sempre foi. Porque no céu tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo. E na terra funciona do mesmo jeito. Tem os pais, tem os filhos, tem a família. 2 Pedro 1, versículo 3, fala daquilo que Deus provedor tem para nós. Um pai ele sempre tem que estar providenciando algo para os filhos. Ele é o provedor, dentro daquilo que ele tem, dentro das condições dele. 2 Pedro 1,3, visto como pelo seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Pelo seu divino poder ele nos deu o quê? Só que antes de vida tem assim, visto pelo seu divino poder, ele nos deu tudo. Tudo, a minha tradução é assim, tudo o que diz respeito à vida. O que é tudo? Tudo quer dizer que não faltou nada. Eu gosto quando Deus coloca tudo na Bíblia. Porque não deixa reserva para nada. Tudo é tudo. Pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, ou seja, ele tem para nós grandes promessas, Deus tem para você grandes promessas, Deus quer que você atinja o ápice. Por isso que Jesus falou assim, vocês vão fazer obras maiores do que a que eu fiz, por quê? Porque nós estamos preparando o caminho para que você ande em coisa maior, para que você ande num poder maior, para que você ande numa glória maior, numa unção maior. O Espírito Santo vai agir em você de maneira maior, desde que você queira. E isso me é possível? Sim, por quê? Porque Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas nos tornemos participantes da natureza divina, escapando da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Participantes, algumas traduções falam coparticipantes, para que por elas nos torneis coparticipantes. O que é coparticipante? É participar junto. Coparticipante é participar juntamente. Nós participamos juntamente da natureza divina, ou seja, a natureza de Deus, aquilo que Deus é, no Espírito, nós também o somos. Ele nos proporcionou isso. Aquilo que um pai é para o filho ser. As características do pai têm que estar no filho. E se Deus é Deus,
Como é que diz o ditado? Filho de peixe é? Filho de Deus é? Deusinho. O próprio Jesus nos falou, sois deuses? Nós somos deuses? No sentido de filhos de Deus? Sim. Só que quando a gente fala isso, as pessoas que não entendem, elas falam assim, mas você peca, mas você erra, eu vi você fazer uma coisa errada. Sim, no natural, o velho homem, nós somos filhos da ira, filhos do pecado. Mas uma vez que nós aceitamos Jesus, descemos as águas, nós nascemos de novo, nova criatura, filhos de Deus, preparados para o céu. O seu espírito já está pronto para o céu. O meu espírito já está pronto para o céu. Porque no espírito nós somos filhos de Deus, a imagem e semelhança dele, co-participantes da natureza divina. Então o que é que nós precisamos? Precisamos fazer com que essa natureza ela cresça em nós. Que aquilo que é de Deus, aquilo que é do nosso Pai, ela sobressaia sobre aquilo que é do velho homem. E como fazer isso? Nós temos um modelo. Ele é o modelo. E a palavra, a Bíblia, ela está aqui cheia de exemplos de como ser, de como fazer, de como agir, de como ser filho de Deus, de como se portar como filho de Deus. E essa é uma grande questão hoje, que não é uma questão só de hoje, uma questão antiga, de como proceder como filho de Deus. E aí, para esse exemplo de modelo, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Essa passagem é muito interessante. Evangelho de João 8. Evangelho de João 8. Jesus conversando com os judeus. João 8, versículo 37. Abriram? Jesus começa dizendo assim, João 8, 37. Bem sei que vocês são descendências de Abraão. Contudo, vocês procuram me matar, porque minha palavra ela não entra em vós. A descendência de Abraão que Jesus estava falando aqui era a descendência natural. Ou seja, eu sei que Abraão gerou vocês lá atrás, e aí vem gerando. A genealogia fala que todos vocês são filhos de Abraão. Eu falo o que vi junto a meu pai. Aí ele mudou o assunto para o espiritual agora. Eu falo do que vi junto a meu pai. E vós fazeis o que também viste junto a vosso pai. Ele está falando de espiritual. Responderam-lhe eles: nosso pai é Abraão. Natural. E Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Porque eles acreditavam que pelo fato de eles serem filhos de Abraão no natural, automaticamente as heranças do Abraão, pai da fé, recairiam sobre eles. Triste engano. Porque os filhos da fé em Abraão são aqueles que andam nas obras que Abraão andou. Abraão deu o exemplo de fé. Você pode ser filho natural. No natural, no biológico é uma coisa. Na herança, na genealogia é uma coisa. Mas andar como Abraão andou, Abraão, o pai da fé, é andar no exemplo de fé. E quais eram os exemplos que eles andavam? Mas agora vocês procuram matar a mim, o homem que tem dito a vocês a verdade, e que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Abraão não quis matar aquilo que era enviado de Deus. Abraão sabia reconhecer aquilo que era enviado de Deus. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Opa! Não, Deus é meu pai. Eles achavam que pelo fato de Abraão ter sido o pai da fé e Abraão ter dado com Deus, então automaticamente eles estavam. Só que existia uma coisa aqui muito simples que fazia toda a diferença. Sabe qual era? Eles não andavam nas obras. Eles procuravam matar Jesus. E matar uma pessoa não é obra de Deus.
Você querer matar alguém, não é obra de Deus não, viu? Você quer dar um tiro em alguém, não é obra de Deus não. Isso aí. Alguns cristãos por aí estão querendo dar tiro nos outros, fazer justiça. Desculpe, mas o meu pai, ele não me ensinou isso não. Eu não vejo isso nele não. Eu vejo nele amor e perdão e graça. Amém? Vós fazeis as obras do vosso pai. E eles disseram, nós somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Então Jesus falou, se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente vocês me amariam. Por quê? Porque Deus é amor. Como é que vocês dizem que são filhos de Deus e vocês não andam em amor? Como? Como é que vocês dizem que são filhos de Deus e não fazem as obras de Deus, não seguem o exemplo? Não... Como é que vocês dizem que são filhos de Deus se eu não consigo ver nada de Deus em você? Se você olhar para as minhas filhas, todo mundo que olha fala assim, é tua filha. Por quê? Porque aquilo que é meu está nelas, não só as características biológicas. Se você vê eu e meu pai, nós somos muito parecidos biologicamente. Uma vez ele estava aqui deitado, eu passei de noite, eu olhei assim, falei assim, eu conheço alguém que dorme desse jeito. Aí parei, fiquei olhando ele dormindo, né? Com a mão aqui entre as pernas, assim. Falei, eu conheço alguém que dorme desse jeito. Aí a Glenda passou e disse assim, o que foi? Eu falei, não, estou olhando o jeito que ele dorme, tá me lembrando alguma coisa. Ela disse, tu. Tu dorme desse jeito. Eu falei, eita, é mesmo, é um jeito tão bom de dormir. Como é que ele sabe? Ele não sabe, é o que foi passado. Porque ele é meu pai. E outras coisas que ele faz, que são muito parecidas. Porque isso é o que o pai natural faz. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente me amarias, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, vocês não podem ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai que é o... Jesus falou a verdade para eles aqui. Vocês acham que vocês são filhos de Deus? Vocês não são filhos de Deus. Vocês são filhos do diabo. Porque vocês querem fazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Você anda querendo matar as pessoas, você anda mentindo, você pode dizer que é filho de Deus, mas na verdade vocês são filhos do diabo. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Estamos falando de paternidade, estamos falando de pai da verdade e pai da mentira. É muito fácil você escolher de quem você quer ser filho. É muito fácil você escolher de quem você quer ser filho. Se você quer ser filho de Deus, ande em verdade e em amor. Se você quer ser filho do diabo, ande em homicídio, em morte, em mentira. Nós escolhemos. Na condição espiritual nós escolhemos. No natural nós não escolhemos quem vai ser o nosso pai. É gerado, Deus que escolhe. A gente é gerado do nosso pai biológico. Mas na condição espiritual nós temos a condição de escolher quem é o nosso pai. E aí que entra a diferença. Porque é pelas práticas, é pelo exemplo que nós demonstramos de quem de fato nós somos filhos. Continuando. Mas porque vos digo a verdade, vocês não acreditam em mim. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não creem? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vocês não escutam, porque vocês não são de Deus. Você já parou para falar com alguém sobre o Evangelho, sobre a vida em Deus, e a pessoa não entender nada? Você tentar explicar? Você parece que é tão fácil entender isso, e a pessoa parece que, sei lá, não consegue compreender por uma razão muito simples. Ela não é filho, não entende a linguagem. E já percebeu, não sei se você lembra, quando você aceitou Jesus, quando você desceu as águas, e quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a conversar, parece que as coisas do reino se abrem assim na sua cabeça, você começa a entender as coisas. Lembra disso? Pai, eu não entendia isso, eu não entendia porque Deus amou muito de tal maneira, mas agora eu entendo, porque eu sinto esse amor. Só quem é filho sabe. Quem é filho sabe. Do mesmo jeito, em relação ao pai natural, quem é filho sabe, quem
Sabe, eu vi meu pai lá, eu entendi. E na paternidade espiritual, em relação ao reino de Deus também. Eu tive muitos pais na fé. Pessoas, homens e mulheres. Porque aí o pai na fé não está direcionado só à questão homem. Por ser espiritual, quem é no espírito, o espírito não tem corpo. O espírito não tem sexualidade. Não existe espírito macho e espírito fêmea. Espírito é espírito. Então no mundo espiritual não tem homem ou mulher. Todos são filhos de Deus. E eu tive muitos provedores na fé. A minha bisavó foi uma pessoa que me ensinou a andar na fé. Ela foi um pai na fé para mim. E eu aprendi muito tempo com um tio, chamado tio Teófilo, sobre fé. E ele me ensinou muito sobre fé. Eu morei com ele durante 10 anos, até eu me casar. E eu aprendi muito com ele, muita coisa em Deus. Muita coisa. Na prática mesmo, sabe? A gente conversando, ele me falando as coisas de Deus. E esses dias eu conversando com um primo que é filho dele, ele chegou para mim e falou assim: tu falou agora igualzinho a papai. Tu falou, pai, tu agora, do jeito que tu falou, tu me lembrou papai todinho. Por que isso acontece? Porque eu aprendi algo com ele. Eu recebi uma unção sobre ele, dele. Essa unção espiritual, ela passa para os filhos na fé. Isso não tem a ver com estrutura, nem com placa de igreja. E aí muitas pessoas confundem essa questão hoje em dia, achando que ter pai na fé é você pegar a sua igreja e tirar o nome de outra igreja e colocar o nome daquele ali, porque ele agora é meu pai na fé. E você começa a andar, eu tenho que honrar meu pai na fé. Eu tenho que andar como meu pai na fé fala. E aí as pessoas se esquecem que ser pai na fé é dar exemplo. Porque um pai, por um lado, ele quer sempre ser o provedor. E não o sugador. Um pai é aquele que sempre quer dar para os filhos. Um pai, ele não fica feliz de que o filho dê coisas, o filho sustente ele. Imagine para um pai ser sustentado por um filho. Como é difícil. É? Você saber que você criou. Não é que é errado. Tem situações que a coisa acontece no natural. Mas não é bom, porque um pai, ele quer sempre que ser o provedor. Ele quer ser aquele que vai direcionar para os filhos. Em Deus é assim. No natural, às vezes, não é assim. Mas no espiritual é assim. Pai na fé, ele sempre tem que estar suprindo de quê? De tudo. De unção, de palavra, de direcionamento, visão, orientação. Exemplo de honra, de verdade, de amor, de fidelidade. Porque essas coisas não é algo que você mostra para os outros. Vamos pegar um exemplo de honrar, porque eu tenho que honrar meu pai na fé, honrar meu pai na fé. Honra não é uma coisa que você dá. É uma coisa que você tem. Ou você tem ou você não tem. Quando você tem, ela faz parte da sua vida. Um pai que tem honra, ele vai andar em honra em todos os lugares, independente das pessoas, filho ou não filho. A honra faz parte dele. Honra é uma característica de Deus. Verdade, fidelidade. E aí quando um pai tem honra, aí o filho vê o procedimento do pai, ele fala o quê? Meu pai fez assim, eu vou fazer. Um pai que vê um filho perder alguma coisa por causa de manteve a palavra. Às vezes a gente perde, a gente fala, a gente não volta atrás. A gente mantém a palavra, porque a nossa palavra tem que ser verdadeira. Se ensina ou não. Não é assim que tem que ser? E aí nós agimos assim, um filho vê isso, mas na frente ele vai passar por uma situação do mesmo jeito, qual vai ser a atitude dele? Mas não vai ser a honra do pai. E ele vai honrar o pai, sabe quando? Quando ele procede com honra para com outra pessoa. Não é assim? Assim funciona no mundo espiritual. Assim funciona no natural, sim. Assim que funciona com Deus, sim. Nós honramos a Deus quando nós andamos em honra com as pessoas. Nós honramos a Deus quando nós falamos em verdade com as pessoas, porque Deus é o Deus da verdade. Nós honramos a Deus, nós adoramos a Ele quando nós agimos em amor com as pessoas. Por quê? Porque Deus é amor. Se Deus é amor, eu sou o amorzinho. Você é o amorzinho. Temos que andar como Ele, ser o exemplo. Nós somos filhos de Abraão. Jesus falou, nananina não. Vocês são filhos do diabo. Ah, mas nós temos aqui, ó, nós temos uma igreja grande, ó, como Deus está abençoando, a coisa está acontecendo aqui, ó. Ah, mas vamos ver no dia a dia as fofocas,
as invejas, os problemas que acontecem, cadê a vida? Cadê o exemplo? Cadê a graça? Cadê a honra? Cadê o amor? Cadê o fluir? Cadê essas coisas? Não tem? Não. Então não é de Deus. Eu sou chato com isso, sabe? Eu sou chato com isso. Porque aquilo que eu sou aqui, aquilo que eu sou com as minhas filhas, elas estão aqui, aquilo que eu sou na minha casa, eu sou no meu trabalho. Eu sou quando eu vou na casa do Eduardo, eu sou quando eu vou na casa do pastor Severino, eu sou quando eu vou na casa do Álvaro, eu sou quando eu estou lá na casa do Paulo, na sua casa, em qualquer casa. Por quê? Porque eu sou o que eu sou um filho de Deus, tenho que agir como tal, em qualquer lugar. E sabe quando eu sou também do mesmo jeito? Quando eu estou sozinho. Porque não tem a ver com você, tem a ver comigo. Eu sei quem eu sou. Eu sou filho do Altíssimo. Jesus sabia quem ele era. Os judeus não sabiam quem ele era. E tem muitas pessoas nas igrejas hoje que não fazem a menor ideia de quem são. E aí, se fossem realmente buscar a Deus, quando vão buscar a Deus, descobrem que estavam muito longe de Deus. Queridos, quantas pessoas eu já encontrei com anos de evangelho, anos das igrejas, e quando eu falei para elas, eu mostrei um caminho em Deus, de comunhão, e ela falou assim, eu nunca fiz isso. Eu nunca me relacionei com o Pai, eu nunca me senti amado por Deus. Já escutaram isso de alguém com 30 anos de igreja? Eu nunca me senti amado por Deus. Falei, você nunca se sentiu amado por seu Pai? Você nunca se sentiu abraçado por Ele? Não. Então você não conheceu Ele. Sinto dizer, você precisa reavaliar todos os seus conceitos sobre quem Deus é. Porque Deus é amor. E como é que um amor nunca vai se relacionar, nunca vai se manifestar para a pessoa? Amém? Um pai corrige. E aí é um problema no mundo natural de como essa correção se dá. Porque no mundo natural, os pais naturais, eles corrigem muitas vezes com interesse próprio, se corrigem muitas vezes com violência, se corrigem não para dar uma direção, mas com um egoísmo, dentro de conceitos que são seus, não corrige para que os filhos cresçam. Mas quem é pai, sempre vai estar corrigindo o filho no sentido de que ele evolua, de que ele seja uma pessoa melhor, desde pequeno. Quando nós brigamos com nossos filhos para não meter o dedo na tomada, ou para tomar banho, ou para fazer outras coisas, desde pequeno e quando grande também, para evitar que eles se percam, que eles se machuquem. A correção é para isso, é para evitar que eles se machuquem, para evitar que eles vão por um caminho que eles não conhecem, ainda no qual nós conhecemos. E Deus faz do mesmo jeito. Sabe onde nós vamos ver isso? Hebreus, adianta um pouquinho aí. Hebreus 12. Quando chegar a hora de reconectar, você avisa. Tá enquanto? Vai reconectar agora? Reconecta. Hebreus 12, abriram aí? Ok? Hebreus 12, 4 fala assim: ainda não resististe até o sangue no combate contra o pecado. Eu gosto desse versículo. Por isso que o texto ele começa do 5, mas eu quis ler o 4 para você gravar na sua Bíblia aí. Em relação ao pecado, você não resistiu até o sangue. O que é resistir até o sangue? Você ainda não foi no limite que precisa ir. Vá mais. No combate contra o pecado, a gente precisa avançar um pouquinho mais. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando por eles for repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Esse termo açoita aqui, ele tem outras palavras para ele. É porque a tradução brasileira, o literal, o açoite, né? Açoite é bater, açoitar com vara, né? Punir, né? Punir é diferente, é você repreender, é você falar com veemência, é você proibir certa vez determinado procedimento que você sabe que vai ser ruim para ele. Deus faz isso conosco, Deus pune, só que ele pune com amor.
dos grandes problemas em relação à paternidade natural é quando os pais esquecem do amor e muitas vezes por um estresse, por uma condição própria, eles punem os filhos com violência demasiada. Aí tem todo debate sobre dar palmada, não dar palmada, tal. Tem toda uma questão aí, eu não vou entrar nesse assunto. Mas se falando de pessoas adultas ou de filhos que já possam entender, a punição, muitas vezes uma conversa, é pior do que um tapa. Uma proibição, uma orientação. Ou então, muitas vezes, um alerta. Não faça isso, que se você fizer, você vai se ferrar. Deus faz isso com a gente o tempo todo. Quando você entra na presença de Deus, são inúmeras as vezes que Deus fala com a gente assim, não vá por esse caminho. Deus, como nosso Pai, Ele quer sempre nos direcionar. Eu lembro que uma vez eu passei por uma experiência, nesse corredor aqui. Nesse corredor. Eu estava orando, eu precisava ir para Rondonópolis, para o Encontro Nacional dos Pastores do Ministério que eu fazia parte. E eu estava ali orando para Deus providenciar tudo. Eu precisava do dinheiro, eu precisava saber como eu ia, se eu ia de avião, se eu ia de carro, se eu ia sozinho, se eu ia com Glenda, se eu ia com as meninas, como é que eu ia fazer. E eu estava aqui em casa orando em línguas, num propósito, já fazia já uns 15 dias, rodeando a casa, e choro, e canta lá, baixou, e jejuando, e orando. Deus, eu preciso que o Senhor me diga como é que eu faço. Eu vou de avião, eu vou pegar empréstimo, eu vou de carro, como é que eu vou? E aí isso era mais ou menos em fevereiro, e o evento era em julho. E eu orando, e aí um dia orando, quando chegou bem aqui nesse portão, o Espírito Santo falou para mim assim, sabe o quê? Você não vai. Mas peraí, Senhor, é o encontro dos pastores do ministério que o Senhor me colocou. O Senhor me colocou no ministério, tem o encontro dos pastores, todos os pastores vão estar lá. Mas você não vai. Mas pai, se eu não for, o que eles vão dizer? Vão dizer que eu não tive fé, vão dizer que eu não consegui, vão dizer que eu sou fraco. E outra coisa é a comunhão, o pastor presidente quer também que a gente esteja lá e diz que é para todos estarem lá. Aí vem a pergunta, antes importa obedecer a Deus ou aos homens? Aí eu parei, sentei aqui na calçada e fiquei aqui um tempão meditando. Aí eu me levantei com uma decisão na minha cabeça. Eu não vou. E aí não fui naquele ano. Eu ia todo ano, naquele ano eu não fui. Liguei para o pastor presidente, falei que não ia. Eu não tive coragem de dizer para ele assim, Deus me disse que é para não ir, porque ele ia refutar comigo, dizer como é que Deus falou com você, que era para não ir, se Deus falou comigo que sou o pastor presidente, o pai de todos, que é para ir, então você não escutou Deus, você está errado. Só que Deus falou comigo, foi muito claro naquele ano. Deus falou assim, foi muito clara a voz dele, ele falou, você não vai, não é para você ir. E se eu tivesse ido, eu tinha me ferrado. Seja em... Bota mais para lá, vai para a garagem. Seja em dinheiro, seja em acidente, seja em alguma coisa. Se eu tivesse ido, eu teria me ferrado. Concorda comigo? Só que aí eu resolvi obedecer ao Senhor. Por quê? Porque Ele é o meu Pai. E Ele me corrigiu naquele momento. Ele falou para mim assim, você não vá. Não vá. E eu não fui. Queridos, escute seu pai. Quando ele falar, escute. Escute, porque a direção dele, ainda que você não saiba o que vai acontecer ou não, a direção dele é o que vai salvar a sua vida. Amém? A direção dele é o que vai fazer com que você ande de maneira melhor. Escute Deus, não escute as suas emoções. Acontece muito isso no natural. O pai natural fala, mas o filho ele quer fazer. Ele quer fazer, não, porque pai, você está errado. Quem já escutou isso de filhos? Bota aqui, uma chuvinha para refrescar. É só uma nuvem. Vai começar a pingar aí assim, né? Bota aqui, ó. Pra você que está acompanhando, em Maceió, chove. Aí. Olha se está certo aqui. Ok. Certo agora? Não precisa não disso aí. Bota mais pra cá.
Quero ver o pessoal. Dá para escutar daí? Dá para escutar tranquilo? Então vamos lá. Vocês entenderam como Deus corrige a gente? Um pai natural, ele corrige. Claro, o pai natural, ele quer que os filhos não se machuquem. Um pai, Deus, ele sempre também quer corrigir a gente. E um pai espiritual, um pai na fé, ele também quer dar uma direção. Ele também corrige. Para quê? Para que você... Não precisa não. Não precisa não. Aqui ficou fora da... Tá tranquilo. Não está molhando não. E um pai na fé, como age um pastor em relação a isso? Eu tenho duas formas de orientar você. Duas formas. Eu posso orientar você segundo o meu interesse, eu posso orientar você segundo o seu interesse. Eu posso orientar você, eu como pai na fé, procurando aquilo que é melhor para mim. Eu posso orientar você procurando aquilo que é melhor para você. E eu tenho uma clareza muito grande no meu coração para direcionar as pessoas para que elas andem em Deus. Já cheguei para pessoas para poder falar para elas assim, eu quero que você vá congregar em outro canto. É porque você não me ama? Não. É porque tem uma direção de Deus lá para você. Já cheguei para pessoas falar assim, não viaje, não vá para lá, porque não é a direção de Deus, não é o propósito. Quando um homem, um pai na fé, ele anda em Deus, ele é como um profeta. E como é que diz na palavra? Ouça os seus profetas e estareis. Quem lembra desse versículo? Seguros. Escutar um profeta é fundamental para você saber a direção, porque muitas vezes num olhar de fora, alguém que não está envolvido no problema tem uma direção muito mais clara do que nós. Eu digo a vocês, quando homens, e eu tenho homens hoje que são pais na fé para mim, homens que são profetas na minha vida, e quando eles falam algo, eu escuto. Eu procuro escutar. É alguém? Ou foi o vento? Eu procuro escutar, sabe por quê? Porque eu sei que é vida para mim. Então, queridos, quando você... E outra coisa, se você está em Deus, isso é importante. Presta atenção. Se você está em Deus, e uma pessoa que também está em Deus, chegar para você para dizer algo, aquilo traz paz ao seu coração. Você sabe que é a direção. Aí você anda em fé. A não ser que você seja teimoso. Aí é problema. Quem é teimoso, no mundo natural é problema. Quem é teimoso no mundo espiritual também é problema. Mas eu, como um pastor, eu tenho muito cuidado de chegar para pessoas e dizer assim, Deus deu essa direção para você. Eu pergunto a Deus várias vezes, mas quando eu falo, eu sei que é Deus falando, eu sei que é a direção. O problema é a pessoa ter essa credibilidade. Mas eu faço igual o Natan, quando fez com Davi. Ele chegou e depois saiu. E Davi que foi se resolver com Deus. Porque aí eu passo a direção. Mas o passo de fé tem que ser seu. Ou de escutar, ou de não escutar. Amém? E para terminar, nós vamos falar sobre a extensão que vai além de si. Nós somos filhos de Deus. Nós somos a extensão de Deus. O que é a extensão? Os filhos, eles vão além de nós. Eles vão à nossa frente. Eles são a extensão dos nossos braços. Onde é que está isso? Salmo 127. Para nós encerrarmos a palavra e partirmos para outra direção que Deus tem para nós. Esse versículo, esse salmo, ele é muito, muito rico. Muito. Tanta chave nele, tem tanto ensinamento. E nos dois últimos versículos do Salmo 127, ele fala sobre o que são os filhos para os pais. Nessa ministração eu quero que você atente
para esses três sentidos. Deus como seu pai, você como pai natural e você como pai espiritual. E você também como filho espiritual. Você entender essas coisas, porque tem um momento que você é filho de Deus, tem um momento que você é filho na fé de alguém, tem um momento que você é filho natural de alguém, mas também tem um momento que você é pai de alguém, tanto no natural como no espiritual. Porque você também gera filhos na fé. Amém? E você entender cada posição dessa, como se portar dentro da palavra em cada posição dessa, é fundamental para você frutificar. Para você ter um resultado na vida. Para você sair da condição, entender paternidade, do como eu estou falando aqui, o que é ser pai, o que é ser filho, entender como Deus gerencia tudo isso, é fundamental para a gente saber como proceder no nosso dia a dia, tanto como filhos obedientes ao pai, como filhos obedientes na fé, na direção que é dada, e também de como geradores de filhos. Amém? E o que são os nossos filhos? Nós falamos sobre os pais e agora sobre os filhos. Os filhos são como? Versículo 3 de Salmo 127. Eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. O fruto é o que nos alegra. Jesus chegou para os discípulos e falou assim, vocês são a minha alegria. Paulo chegou para os discípulos, eu não lembro para quem foi, que ele falou assim, vocês são o fruto do meu apostolado. Um pai na fé, vamos começar de Deus. Deus, o Pai de todas as luzes, ele se alegra com o fruto que nós damos nele, frutos espirituais. Essa é a nossa alegria. A alegria dele em nós. Nós como pais naturais, a nossa alegria é quando os nossos filhos, eles dão frutos. Quando eles se dão bem, quando eles estão bem no casamento, quando eles estão bem no trabalho, quando eles estão bem na escola, quando eles estão bem em relação com os amigos, quando eles estão bem em casa, quando eles dão bons frutos, nós ficamos alegres. Não é verdade? E nós como pais espirituais também, nós ficamos alegres quando os nossos filhos dão frutos. Eu fico alegre quando você chega para mim e conta um testemunho, olha, eu fiquei orando. Você chega para mim e fala, você quer alegrar meu coração? Meu coração de pastor, chega para mim e fala assim, pastor, hoje eu me tranquei no quarto, passei a tarde orando em línguas. Ah, isso quase arranca a lágrima dos meus olhos. Pastor, eu jejuei. Consegui jejuar essa semana. Jejuei a semana toda. Que foi uma coisa que, como pastor, como pai espiritual, alegra o meu coração. Rapaz, eu estava lendo um versículo na Bíblia esses dias e entendi uma coisa que eu não entendia. Eu falei para mim, explica. Olha, não, mas você já sabe. Eu falei, não, mas fala, eu quero saber. E muitas vezes eu nem sei. Só que quando você fala, eu falo, nossa, deu fruto. A prática espiritual deu fruto. Por quê? Porque os filhos, eles são herança. Eles são frutos do ventre. Eles são o nosso galardão. Nós somos o galardão de Jesus em Deus. E aqueles que nós geramos na fé também são os nossos galardões. E os nossos filhos naturais também são os nossos galardões. É aquilo que nós temos de mais precioso. É aquilo que fica de nós, da semente que nós plantamos. Tanto no natural como no espiritual. Os filhos, eles são como flechas na mão do valente. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. E aqui ele não está falando só da quantidade, ele está falando da qualidade. O homem que sabe produzir bons filhos, ele é bem visto. Os pastores que sabem produzir bons filhos na fé, eles são bem vistos, não tem como quem questione. E aqueles que são filhos do Deus Altíssimo, eles também são bem vistos, não tem como se questionar. Quando você encontra um homem de Deus, independente de placa de religião, quando você encontra um homem de Deus, você sabe. Também quando você encontra um cabo safado, você sabe. É ou não é? Ah, rapaz, eu esses dias, nos últimos 3 anos, eu peguei um faro para trambiqueiro, dentro do reino, você não faz ideia. E aí eu comecei a descobrir, eu falei assim, isso não é filho do meu pai não, meu pai não ensina essas coisas. E aí é muita pompa, é muita oração, é muito não sei o quê, porque eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu tenho um som tal, e eu falo assim, porque eu sou coach, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu vou atrás dos
frutos. Primeiro que quando começa com vaidade demais, eu falo assim, meu pai não é assim. Jesus não era assim. Jesus não era exibido. Exibiam ele, mas ele não era exibido. Ele era na calma. Quando todo mundo queria levantar dele, ele saía por aqui. Todo mundo ia para a festa, ele ficava... Todo mundo queria fazer ele. Quando ele curava alguém, ele saía por aqui, ó, tchá, se escondia. Ele falou, não, o meu prazer é em glorificar o meu Pai. Filhos de Deus glorificam a Deus. Filhos do diabo glorificam a si próprio. Aprendam isso, viu? Você vê um homem se glorificando demais, desconfie se ele é filho de Deus. Estou falando dentro do reino. E no natural também, os nossos filhos, você sabe quando os filhos são filhos. Não só pelo exemplo de dormir, como pelo procedimento. Pais bons ensinam os filhos a serem bons filhos e serem bons pais também. Não é assim? Porque os exemplos que nós agimos com os nossos filhos foram exemplos que nós aprendemos com os nossos pais. E no mundo natural tem muitos traumas nisso, queridos. O reino, quando nós entramos no reino de Deus e aprendemos essa paternidade no Espírito que é perfeita, os traumas que são gerados de falhas, de erros, de pais, eles são quebrados. Porque a unção quebra o jugo. A unção, ela quebra o jugo. Ela quebra aquilo que é de trauma nas nossas vidas. A prática espiritual, a oração em línguas, o jejum, a adoração, o entrar na presença de Deus, faz com que o Pai, ele se manifeste em nós, aquilo que é dele, e aquilo que o Pai natural gerou, pode ter gerado de trauma em nossas vidas, vai ser destruído. Basta que a gente entre em mais comunhão com o Pai espiritual, porque nós somos a flecha dele. Nós somos a voz de Deus aqui na terra. Deus fala através de você. E o que é que Ele tem falado através de você? Quais são os frutos? E uma flecha, uma vez que você solta ela, ela vai-se embora na direção que você coloca. Assim é o filho natural. Na direção que a gente coloca ela, ela vai. Criei aqui, ó, Samuel aqui em casa, várias vezes aqui, eu com ele no quarto aqui, ó, adorando no violão, ensinando a ele o que era buscar a Deus. Tá lá, Cuiabá, 3.300 quilômetros. Sabe o que está fazendo agora? Agora não, que lá é uma hora diferente. Daqui a pouco, ele está lá na igreja. Aqui, ó, ministrando louvor, ó, adorando. Ah, porque ele é obrigado? Eu nunca obriguei. No dia que ele disse assim, eu não quero ir para a igreja, eu falei, então fica em casa. Nunca obriguei. Essas duas aqui não são obrigadas a estarem aqui, elas estão porque elas querem. Porque elas me veem adorando, porque eu vou para o quarto com ela, nós sentamos, nós cantamos juntos, nós adoramos, nós estudamos a palavra juntos. Mas parte delas. E assim também com vocês, ninguém é obrigado a estar aqui, ninguém é obrigado a me seguir. Mas como Jesus falou, aqueles que são meus filhos ouvem as minhas palavras. Aqueles que entendem o que eu estou dizendo, começam a entender e compreender a minha voz, esses andam comigo, aí sim. Aí nós podemos formar uma família. O mundo, queridos, ele tem gerado muitos traumas nas pessoas, por não entenderem o que é paternidade. Paternidade não é mandar nos outros. Paternidade não é todo mundo pegar o seu dinheiro e colocar na mão de um só. Paternidade não é subserviência sem perguntar nada aqui, ó. Não, só escuto ele, o resto é tudo perdido, não é isso. Eu não gosto de alguém que não questione. Eu quero que você me questione. Eu quero que você me pergunte. Eu quero que você enxergue as minhas falhas. Mas acima de tudo, eu quero que você haja com respeito. Porque eu tenho respeito em mim, por você. E por quem quer que seja. E se o respeito está em mim, ele vai estar em você. Respeito não é cegueira. Respeito não é idiotice. Respeito é saber como se portar. Porque o respeito está ligado à verdade, à honra e à fidelidade. Amém? Amém? Nós somos filhos do Altíssimo. Nós temos pais na fé aqui. Nós temos filhos naturais. Nós temos filhos espirituais. Nós podemos gerar muito mais filhos na fé. Mas também nós podemos ser educados por pais na fé. Nós precisamos entender cada condição dessa na nossa vida, para que a gente possa organizar na nossa cabeça e aí poder dar frutos. Frutos. Ser pai é algo muito maravilhoso. Gerar alguém na fé, batizar alguém, ver a pessoa sair do mundo e entrar na comunhão com Deus, isso é maravilhoso. Maravilhoso.
Assim como também ter alguém que direcione a gente, que nos oriente na fé, é também maravilhoso. Isso é paternidade. E isso é ser pai. Feliz Dia dos Pais para todos nós. Aleluia! E por ser Dia dos Pais, eu quero orar pelos pais essa noite. Bota a câmera mais para lá. Falta quanto tempo da conexão? Deixa eu botar ela de volta para lá. Eu quero que cada pai bote a sua máscara e venha até aqui. Existe uma unção para você nessa noite. E eu vou orar por cada um por um, certo? Como você vai chegar perto de mim, nós vamos nos aproximar, então eu vou colocar minha máscara também. Paulo, no chaveiro ali, tem uma. Pega uma lá. Você já está aqui. Já foi o primeiro. Aleluia. Levante suas mãos para cá, queridos. Vamos abençoar a vida dele. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos sobre a vida do Severino, Pai. Uma nova unção, Senhor, sobre a mente dele. Um novo entendimento de graça e verdade sobre ele. No nome poderoso de Jesus, nós abençoamos a vida dele, Senhor. Abençoamos a vida dele para que ele seja pai de multidões. Nós abençoamos a vida dele, Senhor, derramamos sobre ele uma unção de paternidade espiritual, para que ele possa desenvolver uma fé no coração dele, e essa fé alcance os filhos naturais dele, e alcance os filhos espirituais, todos aqueles que rodeiam ele, Pai. Ministramos sobre a vida dele, Senhor, uma unção de cura, unção de libertação, unção, Senhor, de ousadia, para levar a Tua palavra verdadeira. Tudo aquilo que o diabo, Senhor, intentou sobre a vida dele, para fazê-lo parar, nós declaramos cancelado em nome de Jesus. Para que ele possa avançar, Senhor. Avançar poderosamente, como uma flecha lançada pelo Senhor, para atingir o alvo. O alvo do chamado e do propósito que o Senhor reservou para ele antes da fundação do mundo. Antes mesmo de todas as coisas, o Senhor já gerou isso no coração dele, Pai. E essa unção, Senhor, ele recebe agora. Essa unção, Senhor, que vai fazer com que ele se tranque no quarto e passe horas orando em línguas. E quando ele sai de lá, todos vejam a Tua glória na vida dele. Nós ministramos sobre o Xaracanta Labachore, Serenaya Choro, Horo, Coro, 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 Choro. Um novo momento na vida dele a partir de hoje, Pai, no nome de Jesus. Oro, Coro, Coro, Choro. Um divisor de água, Senhor, daqui para frente. Tudo novo na vida dele. Ora, Cantarabachore. Uma nova condição, um novo entendimento, uma nova unção, pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Chora, cara, chora, cara. Oira, mara, chora, cara. Oira, naia, soro, tá vendo que a chuvinha não atrapalha? Vai só para refrescar. Oro, soro, coro, choro. Em nome de Jesus, Pai, nós ministramos a vida do Eduardo. O Senhor conhece a força dele, Senhor. E o Senhor sabe tudo ainda que ele tem a fazer Teu reino aqui na terra. Então, Senhor, ministra sobre a vida dele um novo momento, uma nova condição, um renovar de força, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor renova as forças como a da águia. Então vem renovando, Senhor, vem renovando o físico dele, vem renovando a mente, vem renovando o ânimo, Senhor, vem renovando o entendimento, Pai, no nome de Jesus. Uma nova unção sobre a vida dele, Senhor. Que ele possa gerar filhos e filhas na fé, com honra, com verdade, com lealdade, com sinceridade no coração, fazendo isso fluir do coração dele para todos aqueles a quem o Senhor trouxer para perto dele, Pai. Que a unção de evangelista seja poderosa cada vez mais sobre a vida dele, fazendo que ele possa gerar muitos e muitos frutos para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Chora, cara, chora, cara, chora. Chora. Próximo?
Vocês vão tirar no pau ímpar? Choro, coro, choro. Aleluia. Ministramos, Senhor, sobre o Everaldo, Pai. E no nome de Jesus. No nome de Jesus. Toda unção, Senhor, e graça sobre a vida dele, Pai. Chore, canta, lara, chore, canta, rassúria. Sure, canta, lama, chure. Essa unção recai sobre ele agora, Pai. Essa unção de entendimento de paternidade. Essa unção de entendimento, Senhor, da direção que ele tem sobre a vida dele, Pai, no nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, renovando o ânimo, renovando a condição sobre ele, Pai. E tudo aquilo que o diabo possa estar tentando fazer para atrapalhar a vida dele, seja quebrado em nome de Jesus, Pai. Eu declaro sobre a vida dele prosperidade. Eu declaro sobre a vida dele riquezas. Eu declaro sobre a vida dele uma condição, Senhor, como ele nunca teve nos dias deles até hoje, no nome de Jesus. Eu declaro uma unção sobre ele, Pai. Uma unção de intercessão. Uma unção, Senhor, onde que ele vai, através do coração dele, através da oração dele, mover os céus e regimentar vidas, arrebatar as pessoas que estão indo para o inferno. Ele vai fazer isso de um quarto, Senhor, intercedendo pelas pessoas, no nome de Jesus. Essa nova unção sobre ele, Pai. Num quarto, na tua presença, ele vai gerar filhos, filhos e filhos. Assim como hoje nós temos o exemplo de David Robertson, que lá dos Estados Unidos ele consegue gerar filhos em todo lugar do mundo. Assim também, Pai, o Everaldo vai gerar muitos filhos. Filhos na fé, filhos com honra, filhos com verdade, filhos em submissão. Filhos, Senhor, gerados para o Senhor. É o que nós ministramos sobre a vida dele, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória. Ministramos sobre a vida do Álvaro, Pai. Toma-o nas tuas mãos, Senhor. Toma-o, Senhor. Ele é teu filho amado. Ah, ele tem um amor tão grande pelo Senhor. Um amor tão grande, Pai. Que esse amor possa cada vez mais se manifestar através do coração dele, Senhor. Se manifestar por todo lugar que ele passar. Assim como ele tem te amado, Senhor. Assim como ele tem mergulhado na tua presença. Assim como ele gosta de estar no teu colo. As pessoas que estarão ao lado dele, Senhor. As pessoas que estarão com ele, que o Senhor vai trazer para ele gerar filhos. Essas pessoas também vão amá-lo da mesma maneira como ele tem amado ao Senhor. Porque é assim que acontece. A sequência é essa, Deus. Então nós ministramos para a vida dele, Senhor. Filhos e filhos na fé. Abençoamos também os filhos naturais dele, Senhor, para que cada vez mais o exemplo dele de verdade, de honra, de lealdade, seja manifesto nos filhos dele naturais, Pai, e também nos filhos espirituais. A unção que há sobre a vida dele de pastorear possa fluir poderosamente para a tua honra e para a tua glória. E ele possa lançar muitas flechas, muitos filhos daqui para frente, Senhor, para pregar a tua vontade, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Ministramos, Pai, sobre a vida do Paulo, uma nova condição, Senhor. Que se cumpra o tempo que o Senhor tem determinado para a vida dele, Senhor. O tempo de preparação, o tempo de reflexão, o tempo de aquietar, o tempo da caverna. Que esse tempo se complete para que ele possa, Senhor, andar conforme aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Que isso, a cada dia mais ele possa se preparar. Um tempo de entendimento, um tempo de preparação, um tempo de guardar o coração, um tempo de quebrar tradições, um tempo de romper com coisas mortas no passado que nunca levaram ele para a tua presença, e que ele possa avançar mais na comunhão contigo e possa aprender a tirar de ti todas as coisas que ele precisa para viver nessa terra, seja em prosperidade, seja em amor, seja em unção, seja em graça, Pai, no nome de Jesus. Que se cumpra o tempo sobre a vida dele, Senhor. Que se abrevie o momento em que ele possa andar naquele propósito que o Senhor já falou no coração dele. Que está selado no coração dele, Senhor. O desejo que é no coração dele possa se manifestar poderosamente para que seja usado para a tua honra e para a tua glória. Ministramos esse novo momento, essa nova condição, Senhor, de paternidade. Paternidade sobre a vida dele, gerando filhos e filhos na fé, para a tua honra e para a tua glória, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Vamos cear agora, eu não sei nem que horas são.
Eu não sei nem quanto tempo eu falei. Oi? Já? 8 horas? Aleluia! Faz o seguinte, cada um pega o seu pratinho e volta e nós vamos comer todos juntos. Amém? Nós fizemos aqui direitinho como manda a regra. Protegidozinho, cada um pega o seu. Se alguém quiser álcool gel tem aqui para colocar na mão. Álcool gel não, álcool 70. Aleluia. Cadê a pastora Glenda? Ela tá com Efraim. Chororororo. Se tiver difícil de acomodar aí, você pode ficar sentado, você pode ficar em pé, você fica então. Eu aqui tenho onde apoiar. Tiro o plástico. Bota no cantinho e depois a gente ajunta. Dá pra ficar em pé? Então pode ficar em pé. Tira o plástico. Se todos podem ficar em pé, dá pra segurar tranquilo. no pratinho. Surucuru. Ah. Eu ia tomar ceia de máscara. Eu sou rápido de usar todo dia, é tão forte que eu esqueço. Já estou acostumado. Quando eu olho para a ceia, é o que vem na minha mente. Sempre, toda vez, não tem outro. Eu olho para a ceia até que ele volte. Eu volto. Façam isso em memória de mim até que eu volte. Eu volto. Ele vai voltar. Queria eu que fosse agora. Mas enquanto ele não volta, nós temos que fazer muita coisa ainda. Tem um reino para ser conquistado. Tem muitos filhos para serem gerados ainda. Muitos filhos para serem gerados. E se ele voltar logo, melhor. Que aí nós vamos estar então com o Pai das Luzes de uma vez por todas. Mas ele falou, eu volto. E eu lembro quando ele falou assim, não beberei do fruto da videira até aquele dia que beberei do reino do meu Pai. Duas coisas. Primeiro, ele volta. Segundo, nós temos uma aliança. Aliança com ele. Pai, nós te louvamos pela aliança que nós temos contigo. Te louvamos porque o Senhor é o pão da vida. O pão que desceu no céu e nos alimenta. Assim como nós somos alimentados pela tua palavra hoje, Senhor. Nós comemos desse pão agora. Assim como o Senhor disse que façamos isso em memória do Senhor. Comendo do teu corpo, fazendo parte, tendo a tua vida em nós. E este pão simboliza, Senhor, que a tua vida está em nós. Nós temos a tua vida, nós temos o Espírito Santo, nós temos a graça. Esse pão diz que nós somos um só corpo com o Senhor, porque nós somos filhos de Deus. Porque o Senhor nos proporcionou isso. E nós te louvamos por isso, Pai. E nós comemos desse pão hoje, reafirmando que nós somos o teu corpo, que nós somos a tua igreja, que nós temos aliança contigo e que o Senhor é o nosso alimento. E nós queremos comer de ti, nós queremos estar fartos, cheios, transbordantes de ti cada vez mais. É isso que nós reafirmamos nesta noite, enquanto nós comemos o pão, Pai, no nome de Jesus. Podem comer. Da mesma forma, Deus, no momento que nós estamos aqui, bebendo desses frutos da videira, como o Senhor bebeu naquele dia com os discípulos. E o Senhor anseia por sentir de novo o gosto do suco da uva. E nós beberemos todos juntos com o Senhor naquele dia no céu. Mas hoje nós bebemos lembrando em memória do Senhor, em memória do teu sangue que foi derramado na cruz. O teu sangue que nos lavou, que nos purificou, que perdoou os nossos pecados. O teu sangue que nos fez fazer parte de uma família, a família do reino de Deus. E nós te louvamos por isso, Pai. E nós te agradecemos, Senhor. E nós te exaltamos. E te dizemos, Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, porque nós anseiamos pelo noivo. Anseiamos pela tua presença, porque nós te amamos, Jesus. Nós te amamos e reafirmamos contigo que nós temos uma aliança com o Senhor. Ainda que nós venhamos em algum momento serem fiéis, mas o Senhor permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E nós reafirmamos que nós temos uma aliança com o Senhor,
que nós morremos contigo nos batismos, e nós tomamos essa ceia hoje, lembrando que nós estamos firmes contigo, e estaremos firmes até o dia que nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Maranata, vem, Senhor Jesus, em memória de Ti, que nós tomamos do vinho, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pai, nós te agradecemos por Tua graça em nossas vidas, te agradecemos por Tua unção, por Teu amor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que tem cuidado de nós todos os dias. Nós te amamos, Jesus, e queremos cada vez mais a Tua presença. Te agradecemos por este culto que nós tivemos aqui hoje, pela oportunidade de estarmos em comunhão neste local. Te agradecemos, Pai, porque assim como essa chuva que caiu aqui e regou a terra, assim também a Tua doutrina recaia sobre nós, gotejando, nos umidificando, fazendo que nós possamos ser terras produtivas, terras úmidas, terras que vão gerar muitos frutos para a Tua honra e para a Tua glória. Que a Tua semente plantada em nossas vidas venha frutificar poderosamente, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Agora você se sente. Vai colocando aqui, na mesa mesmo. E você vai pegar o papelzinho que está aí. Minha vontade era dar um presente para cada um. Mas vai chegar o momento. Hoje nós temos 2 presentes para sortear. Primeiro nós temos esse perfume aqui, que nós vamos fazer o sorteio. Cadê onde foi que ainda colocou os números? Olha o número que você tem aí. Eu não vou demorar muito não para a gente... Quem quer ganhar um presente do caiaque? Pega aqui, Rabi. Rabi vai pegar um número. Quem vai voltar para casa hoje com um presente do caiaque? Oh! Você deu pausa aí? Não, né? Deixa rolar. O senhor está acompanhando o sorteio? E atenção, o sorteado foi aquele que pegou o número 4. Eita, batendo na trave, ó. Quem foi? 3, 4. O Álvaro, o pastor Álvaro. Vem cá, o pessoal ver você, rapaz. Aí. Foi abençoado. Tem que ficar distante que eu tô sem máscara. Nós temos que botar na sacolinha, rapaz. Aí, a bênção do céu. Amém? Mas para você que não levou o perfume para casa, nós vamos fazer um outro sorteio. Achou o teu número? Qual é o teu número? 5. Nós vamos fazer um outro sorteio. Não é um perfume, mas dá um resultado bom. Não dá não? É? É, irmão? Olha. Chega a estar estralando, né? Olha. É assim, Deus coloca na nossa mão e a gente sorteia. Amém? Lembra, a vontade do Pai é que dê para todo mundo. Creio que na próxima nós vamos dar um presente para cada um. Mas hoje nós vamos sortear aqui. Quem vai levar um sim para casa? Quem vai levar um sim para casa? Vamos mexer aqui, vamos mexer aqui. Hein? Tava cativando, ela tava me mordendo aqui no bolso, ó. De hoje que ela mordia. Já peguei um número aqui. E essa onça vai para o número 1. Ogla! É, Paulo. Paulo foi sorteado. Tudo é um. Aí. Pode chegar muito perto, não, que dá sem máscara. Eu não vou nem conferir. Aí, ó. O presente. Amém? Amém, Cris? Agora nós vamos comer da torta. E vamos ter a comunhão aqui. Amém? Agradecemos a você que esteve conosco essa noite. Convidamos você a estar conosco aqui no domingo, se você mora em Maceió, no Jardim Saúde. Eu mando a localização, vai ser um prazer ter você aqui com a gente. E você que não está em Maceió, um abraço em nome de Jesus. Deus abençoe você. E na terça-feira nós temos mais um culto pela internet. Amém? Fica na paz e até a próxima.